Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. Ele tem o apoio cultural do Instituto Professor Wilson Pickler. Hoje nós vamos tratar da doação de sangue. E para isso nós convidamos a professora Cristina Richter, ela que é pedagoga, ela é pós-graduada em psicopedagogia, é professora também na Escola de Saúde Pública e faz pós-graduação também nesta área de saúde pública. A professora Cristina Richter, ela trabalha há 25 anos na Secretaria de Estado da Saúde, aqui no Paraná, e há 10 anos no EMEPAR, que é justamente o laboratório, o instituto que faz a coleta de sangue para os principais hospitais aqui do estado do Paraná e principalmente de Curitiba. Ela sempre faz palestras, entrevistas, outras atividades, porque hoje uma das grandes dificuldades que nós temos é termos doadores, não é mesmo, professora? Sim. Então, agradecemos muito esse espaço, né? Agradeço em nome do EMEPAR essa oportunidade de poder conversar com você, professor, e com os alunos, né? E, enfim, com todas as pessoas, para falar sobre essa importante, essa responsabilidade social, né? Que é a doação de sangue. Tem alguns períodos que há carência de doação de sangue. Isso em função do que, professora? É mais no inverno, mais no verão, mais nas férias? Primeiramente, eu faço só esclarecer, o EMEPAR é o Banco de Sangue Público, que está vinculado à Secretaria do Estado da Saúde, e é o único banco público do Paraná, né? Certo. E nós atendemos 40 hospitais em Curitiba, região metropolitana, e atendemos pacientes SUS, né? Certo. Nossa clientela é quase que totalmente paciente SUS. E nós, então, há períodos muito delicados, como, por exemplo, o inverno, agora com a proximidade do final de ano, dezembro, que vem o Natal, o Réveillon, as férias de janeiro, feriados prolongados, que nem agora vai vir dia 15 aí, da Proclamação da República, e principalmente questão de carnaval também, né? Acontece um declínio muito grande em nosso estoque de sangue, porque as pessoas geralmente viajam, deixam a cidade e esquecem dessa importante questão que é a da solidariedade, né? Que cada doador de sangue, ele pode salvar até 4 vidas. Então, antes de sair em viagem, antes de sair em férias de final de ano, a gente realmente convida, né, as pessoas que tenham esse ato de amor ao próximo e que vão até o EMEPAR e realizem as suas doações. Quem é que pode doar sangue, professora? Toda pessoa saudável que tenha entre 16 a 67 anos de idade. 67 anos agora? Aumentou. Então, de acordo com as normas 1353 do Ministério da Saúde, de junho de 2011, houve uma alteração na questão da idade do doador. Antigamente era de 18 a 65 anos e agora é de 16 a 67. Porém, os jovens de 16 e 17 anos deverão estar acompanhados do pai ou da mãe durante todo o processo da doação lá no EMEPAR. Mas tem algum risco a pessoa para doar sangue? Ou é um processo tranquilo? Não tem risco nenhum. Só que pelo fato de ser de menor, o Ministério, então, ele solicita a presença, né, do pai ou da mãe durante o processo e terão que assinar um termo de consentimento, sabe? E a idade alterou de 65 para 67, porque a longevidade do brasileiro aumentou também. As pessoas estão se cuidando mais,
estão bebendo menos, fumando menos, se alimentando de forma mais adequada. Então, como aumentou a longevidade de vida, aumentou o Ministério também, através de toda uma averiguação, né, uma pesquisa, todo respaldado de acordo da lei, aumentou para 67 anos. E nós temos muitos doadores nessa faixa etária. A senhora falou de que a pessoa tem que ser saudável. O que significa ser saudável? A pessoa não pode ter tido doenças infecto-contagiosas. Qual é essa definição de saudável que você tem para que a pessoa seja doadora de sangue? Então, para o doador ir ao EMEPAR, ele tem que estar saudável no sentido no momento da doação. Isso não quer dizer que ele possa ter tido alguns problemas de saúde. Por exemplo, pneumonia. A pessoa, após um determinado período, né, ela pode fazer a doação de sangue. Ela saudável, que eu digo, é na hora da doação, porque passa por avaliação clínica com o médico, que é a triagem. São aproximadamente 50 perguntas pessoais e confidenciais que a pessoa terá que responder. Após isso, será averiguado junto com o médico, na avaliação clínica com o médico. Depois tem o exame de anemia também, verifica na hora. Daí sim vai para a sala de coleta. E, por exemplo, se a pessoa tiver uma pergunta muito frequente no nosso trabalho, se é hipertenso, né? Então, no momento da doação, se estiver com a pressão estabilizada, se estiver tomando inclusive alguns tipos de medicamentos, não é impedimento para a doação, né? É necessário que esteja bem durante, não pode estar com nenhum sintoma de gripe, resfriado, coriza, enfim, tem que estar bem ali naquele momento, sabe? Tem um peso, a pessoa não pode ser muito magra, muito gorda? Tem que ter um peso superior a 50 quilos. Certo. E muito importante também alertar que as pessoas confundem muito a doação de sangue com exame de sangue. Então tem que estar bem alimentado, né? Se for de manhã, tomar café, se alimentar bem, depois do almoço também, evitando alimentos gordurosos. E demora quanto tempo assim, e quanto de sangue que a pessoa é retirada a cada doação? Todo o processo da doação, desde a chegada do doador, só lembrando que também não esquecer, por gentileza, documento oficial com foto. Levar carteira de identidade, ou carteira de habilitação, ou até mesmo a carteira de trabalho ou passaporte, documento oficial com foto, né? Certo. Então, todo o processo é em torno de 60 minutos, em 1 hora no máximo, todo o processo, desde a chegada, a avaliação clínica com o médico, a doação propriamente dita e o lanche após doação, que é importante estar bem alimentado e após também terá um lanche bem reforçado. Esse nosso programa, professora Gestão Pública em Debate, ele vai para todo o Brasil. Sim. Nós temos alunos nos 27 estados e também no Distrito Federal, e cada cidade normalmente tem um hospital. Esses procedimentos que a senhora está falando aqui para Curitiba, aqui para o EMEPAR, ele é válido para todo o Brasil? São normas do Ministério da Saúde? Normas do Ministério da Saúde. Sim, sem dúvida nenhuma. Então, todos esses procedimentos, normalmente um hospital, ele tem um departamento para fazer a coleta de sangue? Não. Nem todos os hospitais? Não, os bancos de sangue, eles atendem determinados hospitais. Então, o EMEPAR Curitiba atende 40 hospitais, em Curitiba e região metropolitana, e 384 hospitais em todo o Paraná. Porque o EMEPAR, ele, sendo do Estado, sendo do governo, nós possuímos uma hemorrede com 22 unidades distribuídas em todo o Paraná, né? Que no qual, então, essas unidades que compõem a nossa hemorrede estão nos grandes polos, por exemplo, no interior do Paraná, Ponta Grossa, Londrina, Guarapuava, Foz do Iguaçu, etc. Que no qual esses bancos de sangue da nossa hemorrede do interior do Paraná
atende as cidades ao redor, as menores. Sim. E assim acontece em todos os bancos públicos do Brasil. Ah, certo. A senhora falou que também tem o serviço do EMEPAR, ele atende os pacientes do SUS. Sim. E os pacientes de planos de saúde? São atendidos por bancos de sangue privados. Certo. E normalmente em cada região tem os seus hospitais? Tem... No interior do Paraná é só hemorrede pública. Na capital, aqui em Curitiba, nós temos outros inúmeros bancos de sangue que são privados. E cada outros estados devem ter também as suas redes, né? Sim, provavelmente deve ter os bancos privados também. E em Curitiba, por exemplo, cada banco atende a sua rede de hospitais. Entende? Sempre são hospitais daí à parte. Nós temos aquela questão do O positivo, O negativo, A positivo, A negativo, B. Quais são os sangues mais raros e mais difíceis de encontrar, professora? Sem dúvida nenhuma, todos os sangues de fator RH negativo. Principalmente o O negativo, devido ser o doador universal. Então, apenas 9% da população do Brasil possui o O negativo. Então, realmente, e sendo um doador universal, é de extrema importância, né? O O positivo, embora 36% da população, ele é um sangue também que muito importante, porque como a grande maioria das pessoas possui O positivo, logicamente, os hospitais também têm muitos pacientes O positivo que necessitam, numa situação de transfusão de sangue, ou seja, por acidentes de trânsito que tem aumentado muito, a questão da violência urbana que tem aumentado muito, bem como as cirurgias já marcadas, né? Então, o O positivo também é muito importante e todos os fatores RH negativo, mas para o EMEPAR, todos os tipos de sangue são muito bem-vindos. A senhora falou que um doador, ele salva 4 vidas. Exato. Mas às vezes a gente ouve que, por exemplo, a pessoa está precisando de plaquetas. Então, se tira daquele sangue as plaquetas e outros hemocomponentes. Porque o sangue total doado, que é aproximadamente 450 ml de sangue, que chamamos de bolsa total. Sim. Ele é fracionado em 4 hemocomponentes, que seria o plasma, plaquetas, hemácias e crioprecipitado. Então, dependendo de cada situação, o hospital solicita para o EMEPAR determinado hemocomponente para atender o que o médico vai realizar, certo? Digamos, uma cirurgia cardíaca, hemácias, plasma, enfim, né? Ou plaquetas, muito solicitado, principalmente em questões de leucemia, né? Hemorragia, por ter uma grande função de coagulação, né? As plaquetas. Então, nós temos também na EMEPAR um equipamento que também retira só a plaqueta, tá? Então, além do fracionamento normal dessa bolsa total em 4 hemocomponentes. Quando uma pessoa doa sangue, qual o outro período que quanto tempo ela tem que ficar para doar novamente? O homem pode doar a cada 60 dias e as mulheres a cada 90 dias. Então seriam 6 vezes ao ano um homem? O homem não podendo passar cada 60 dias para aquele doador regular. Né? Aquele doador que realmente sempre doa, mas não pode ultrapassar 4 doações ao ano. Não pode. Pelo Ministério da Saúde, que também nós seguimos à risca as normas do Ministério. E a mulher, 3 doações ao ano. E o doador regular, ele sente uma necessidade de sempre estar doando, ou ele faz assim uma postura solidária, uma postura de amor ao próximo? Como é que é esse comportamento? É muito boa essa pergunta, porque existem muitos mitos que envolvem a doação de sangue. Sim. Tem pessoa que acha que se doar sangue uma vez, tem que doar sempre, porque senão o sangue vai engrossar ou o sangue vai afinar. Então, são mitos
que envolvem a doação, né? Certo. Na verdade, o único objetivo e propósito da doação realmente é ajudar o próximo e a questão da solidariedade, né? Ela não tem nenhum tipo de outro benefício que não seja salvar vidas. Uma pessoa normal tem quantos litros de sangue normalmente? Em torno de 5, né? 5 litros. E esse meio litro, ele repõe em quanto tempo? Em questão de horas, né? Então, após a doação, ele vai fazer um lanche reforçado, vai tomar líquidos, inclusive antes da doação também, se a pessoa já também, além de se alimentar bem, também ingerir líquidos, tomar líquidos, para que tenha um fluxo bem bom. Geralmente, a bolsa total, ela completa em torno de 7 minutos, tendo um fluxo bom, né? E não ultrapassando a 13, 14 minutos. Não tem nenhuma contraindicação a pessoa doar sangue? Nenhuma, se ela seguir os critérios, né, solicitados para a doação, não há problema nenhum. Certo. Eu gostaria, professora, que a senhora nos colocasse aqui em Curitiba. Nós temos muitos alunos e também assinantes aqui de Curitiba. Aonde é que fica a sede do EMEPAR e os horários que a pessoa tem que programar, digamos assim, a pessoa tem que telefonar dizendo, olha, eu pretendo doar sangue, ou ela pode ir direto e já fazer a doação? O EMEPAR, ele não atende sob agendamento, né? Então, realmente a pessoa pode ir diretamente no EMEPAR Curitiba, na Travessa João Prosdóximo, 145, no Alto da 15. Certo. E o nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30, e no sábado, das 8 às 18 horas. E podem ser atendidas várias pessoas ao mesmo tempo? Sim, nós precisamos, para atender a demanda de 40 hospitais em Curitiba e região metropolitana, precisaríamos de em torno de 120 doadores dia. 120? Doadores dia. O que não está acontecendo no momento, né? A nossa instabilidade aqui de Curitiba é muito grande. Tem a questão, um fator de esquecimento mesmo. A pessoa ainda não, no Brasil, nós não temos a cultura da doação de sangue. Seria necessário desenvolver essa consciência social, essa responsabilidade de que devemos e podemos salvar vidas, né? Então, seria muito bom que as pessoas tivessem realmente essa consciência e fossem doar. E não esquecessem, porque isso que leva à falta de sangue. Se todo doador brasileiro doasse sangue 2 vezes ao ano, não faltaria sangue em nenhum banco de sangue do Brasil. Digamos assim, quanto tempo esse sangue dura pode ser usado, depois de doado? Então, tem as hemácias de 35 a 42 dias, certo. Plaquetas 5 dias. As hemácias são aquelas células, vermelhos, os glóbulos vermelhos. Certo. Que é a validade maior, de 35 a 42 dias, as plaquetas 5 dias apenas, mas nós sempre temos uma boa demanda, né? Uma saída importante, então não perdemos sangue. O plasma e o crio, como pode ser congelado, que nos freezers dura até 1 ano, 1 a 2 anos. Bom, professora, eu gostaria que... O que a senhora teria mais para nos dizer? Alguma pergunta que eu não fiz aqui a respeito da importância da doação de sangue, já que a senhora também é professora da Escola de Saúde Pública. Do curso técnico em hemoterapia. Gostaria que a senhora fizesse as suas considerações finais. Sim. Então, na verdade, existe hoje em dia um benefício que as pessoas ligam muito para nós também, perguntando se o doador de sangue com a carteirinha poderia pagar minha entrada em eventos culturais. Então, na verdade, existe o certificado de doador fidelizado, né, que necessita de 3 doações no período consecutivo de 12 meses.
tanto homem como mulher. Tendo 3 doações em 12 meses consecutivos, não dentro de um ano fechado, mas sim de 12 meses seguidos. Certo. Terá direito a receber o certificado de doador fidelizado, podendo pagar meia entrada em teatros, cinemas, shows, futebol, enfim, eventos culturais. E essa carteirinha dura por um ano também? É um certificado, em tamanho real mesmo de certificado, e a validade é de um ano. Aqui em Curitiba também nós temos a pessoa que é doadora de sangue, que tem esse certificado, e ele não paga inscrição nos concursos públicos da prefeitura. Exatamente, concursos públicos municipais também dá isenção, né, para doadores de sangue. E a minha consideração final seria realmente que para o sangue não há substituto, né? O sangue é o elemento vital, fundamental para a manutenção da vida, e por isso realmente convidamos para que compareçam ao EMEPAR no Alto da 15. E nosso telefone para maiores informações, nosso telefone gratuito é 0800 645 4555 e o nosso telefone geral é 3281 4000. Aliás, professora, eu lembrei que aqui o Centro Universitário Internacional Uninter também participa do trote solidário, ou seja, os alunos que passam no vestibular, eles também é feita uma campanha para doar sangue. Qual a importância dos jovens participarem deste movimento que seria o trote solidário, retribuir à sociedade por esse momento muito importante em que a pessoa vai entrar numa universidade? A Uninter, na verdade, já consideramos nosso parceiro, né, que nós falamos. Sim. Já fizemos eventos com a Uninter e, inclusive, tanto viemos à faculdade como os alunos vão até lá, né? E esse trote solidário, ele é muito positivo porque antigamente os trotes tinham pontos negativos, as pessoas se divertiam de uma maneira errônea, né? Só apenas bebendo e enfim, fazendo festas, né? E hoje em dia realmente as faculdades, as universidades, elas estão vendo o quanto faz bem para a vida pessoal, para utilizar algo que vá dar continuidade da vida a uma pessoa. Né? Aliás, esse é um bem que não tem preço, você saber que está fazendo bem ao próximo. Aliás, a senhora disse que em algumas vezes vocês vêm fazer a coleta do sangue aqui na própria Uninter. Por exemplo, se tiver uma empresa grande em que os funcionários desejem doar sangue, vocês vão no local? Sim, nós temos a unidade móvel, todos os bancos públicos, eles possuem, só os públicos possuem a unidade móvel, que é um ônibus todo equipado para a coleta de sangue. Então, possui as cadeiras, a salinha do médico, tem o lanche, tem toda a equipe que tem no EMEPAR, tem na unidade móvel. Nós vamos nas universidades, nós vamos nas empresas e realizamos a coleta, né, de sangue. Muito bem. Então, nós entrevistamos neste primeiro bloco de Gestão Pública em Debate a professora Cristina Richter, ela que é pedagoga, e o tema foi a doação de sangue. Professora Cristina, eu quero agradecer muito sua presença nesse programa e não tenho dúvidas de que a senhora contribuiu na formação que agradeço muito a dos nossos alunos. Obrigado. E convidamos a todos, né? Obrigado. Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter, e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter.
Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele tem o apoio cultural do Instituto Wilson Pickler. Neste segundo bloco, nós vamos falar da Boca Maldita de Curitiba, Reduto da Democracia. Este é o título do livro do advogado Linneu Tomás e que foi lançado recentemente aqui em Curitiba e conta a história deste ponto de encontro da cidade de Curitiba, tradicional e conhecido em todo o Brasil. Linneu, eu gostaria que inicialmente você me falasse como surgiu a ideia de você escrever este livro sobre a Boca Maldita, sobre os personagens da Boca Maldita, este local onde tem os cafés aqui no centro de Curitiba e que é um ponto de atração turística da cidade. Sem dúvida, Jorge. Eu começaria dizendo o seguinte, Jorge. Primeiro, é uma satisfação estar aqui, né? Opa, obrigado. Nós que somos amigos de uma longa data, né? Mais de 30 anos. Mais de 30 anos, né? Acompanhamos a tua primeira eleição a vereador, até ajudamos você e estamos obrigado. Muito satisfeitos. Deixa eu até interromper um pouco, Sim. sair, né? Eu quero cumprimentá-lo pela tua condução na CPI do Obrigado. transporte coletivo. Pela primeira vez em 50 anos nós tivemos na Câmara Municipal uma CPI da verdade. Obrigado. Parabéns, Jorge, pelo trabalho de vocês lá. Pois é, Jorge, você perguntou qual é o que me levou, o motivo de eu ter escrito esse livro. Sim. Como eu te expliquei até anteriormente, um sommelier carioca veio do Rio de Janeiro para Curitiba dar aulas sobre vinho. Ele é especialista em vinho. E ele começou a frequentar a Boca e fez amizade comigo e com o jornalista Luiz Geraldo Maza. E ele falou, mas Linneu, a Boca Maldita vai acabar. Eu falei, vai acabar por quê? Ele falou, porque só dá coroa aqui, esses coroas vão bater com as 10, eles vão embora, né? E daí acaba a Boca. Eu falei, não, porque a Boca não é só os frequentadores. A Boca digamos assim, eu vejo a Boca assim, ela é uma passarela de todos os acontecimentos importantes que ocorrem em Curitiba. Se você quer fazer um ato público que fique conhecido, se você não fizer ele na Boca Maldita, não aconteceu. Porque é no sábado que os jornalistas que querem pescar notícia, alguma novidade, eles vão na Boca, porque ali sempre tem um fato inusitado que pode ocorrer que não estava programado. Outro detalhe, o que acontece na Boca Maldita, depois de uma semana, às vezes, sai na mídia, na imprensa, porque ali é que geram os seus fatos. Porque a Boca é uma reunião de adversários, de políticos adversários, então tem diversos grupos e um conta uma coisa para o outro, e surge ali, os primeiros fatos surgem ali na Boca. Por exemplo, uma ocasião eu cheguei na Boca e me surpreendi, vi um camarada passeando na Boca Maldita num sábado, logo depois do escândalo do Mensalão, fantasiado de Lula, com a máscara do Lula, aquela máscara de carnaval do Lula, com a faixa de presidente da República, de paletozinho, terninho, tudo, e com uma maleta saindo dinheiro pelas frestas da maleta, né, dando uma de Lula, fazendo uma alusão à questão da roubalheira do Mensalão. Né? E aí a Gazeta estava lá e ele foi manchete da Gazeta. Então essas coisas são interessantes. E você, no teu livro, você faz um histórico da origem da Boca, porque esse ponto de encontro aqui de Curitiba, a Boca Maldita, ele é também uma instituição, tem uma ordem dos Cavaleiros da Boca? Não, tem uma ordem, mas ela é informal, Jorge. Eles tentaram, aliás, até por pressão, o antigo presidente Anfriso Siqueira, que era o presidente vitalício da Boca, a Boca era uma instituição informal. Aí o que aconteceu? Eles foram obrigados a formalizar porque a ditadura militar de 64 fez uma repressão na Boca, eles queriam fechar a Boca Maldita. E aí o Anfriso foi muito hábil, na minha opinião, ele envolveu o general Ney Braga, alguns generais, porque nós tínhamos o AI-5, que dizia o seguinte, que 2 ou mais pessoas reunidas podiam ser presas sem comunicar a polícia, sem nada, era uma repressão política. E o Anfriso foi muito hábil, mas eles obrigaram ele a fazer um estatuto da Boca. Mas ele fez sua proforma, nunca funcionou. Porque a Boca, o dia que formalizarem, como diz o Maza, acaba. O dia que tiver um presidente, diretoria, secretário, tesoureiro.
E ali na boca tem alguns monumentos, inclusive placas que você tem, Jorge, está aqui no livro. No teu livro, Boca Maldita. Eu gostaria que você mostrasse primeiro aqui, ó, Jorge, aqui atrás tem um monumento da Boca Maldita, que é esse que representa uma boca nessa, conforme está essa fotografia, eu estou no meio dela. E tem diversas placas que homenageiam essa instituição, que hoje é uma referência para o Brasil todo. Porque a boca ela ficou importante no país, Jorge, a partir do momento que ela resistiu à repressão da Revolução de 64. Porque os agentes do DOPS e do SNI iam na Boca Maldita para ouvir quem estava falando mal do governo. Inclusive tem uma passagem triste e perigosa, eu não sei como que o nosso companheiro, nosso colega Edson Feltrini não morreu, eu relato aí, numa repressão que ele teve aqui no Espetinho, perto da Boca, que ele foi na Boca, meteu o pau nos generais da Revolução, e aí uns agentes truculentos, gorilas, seguiram ele e quase trucidaram ele no Espetinho aqui perto da Boca Maldita. E eu conto essa história, né? Então, ela se tornou importante para todo o país e outras bocas foram fundadas no país, dada a sua importância, porque ela, digamos assim, ela foi o único reduto democrático que resistiu à Revolução de 64 em todo o país. Daí a sua importância. A Boca também tem a fama de ser um reduto machista, além de ser, digamos, a tribuna livre do povo de Curitiba. De onde vem essa lenda de que mulher não pode frequentar a Boca Maldita? Evidentemente que nos eventos da Ordem da Boca Maldita, pelo menos os que eu fui, nunca vi uma mulher entrar. E até a ex-vereadora Rosa Maria criou a Boca Rouge, onde só as mulheres podiam entrar, mas ela permitia os homens. Aí é o seguinte, Jorge, a Boca ela é machista, eu acho já que, digamos assim, sem alusão nenhuma ao machismo, porque eu sou antimachista, mas a Boca digamos assim, é um reduto que reúne homens, principalmente, para falarem de política, de futebol, de mulher, eles falam muito de mulher. Aliás, até quando passa uma boa azul ali, todo mundo, né, alguns até mexem, etc. Muitas mulheres não gostam de passar ali por isso. E ela é machista pela natureza dela. Porque, você veja, a Rosa Maria, que é a muleira, vereadora de Curitiba, ela fundou a Boca Rouge e forçou a barra para, digamos assim, não pode ser machista, nós vamos aqui, e foi lá e tirou fotografia, tudo. Mas sabe o que aconteceu? Não funcionou. Inclusive, quando eu estava escrevendo o livro, eu lembro que tinha, quando ela inaugurou, tinha uma placa da Boca Rouge. Aí eu liguei para a Rosa, eu falei, Rosa, cadê a placa da Boca Rouge? Ela falou, não, acho que está com a Marisa, não sei o quê, porque mudou o café, e a Marisa, que era fazia parte da Boca Rouge, trocou o café por uma loja de tênis, e ela levou a placa para casa e acabou a Boca Rouge aí. Aí eu desafiei a Rosa Maria a reinstalar a placa. Daí falei com o Paulo, que é ali do Café Avenida, que é o café da Boca hoje, e o Paulo concordou e nós fizemos uma reinauguração da Boca Rouge, mas por incrível que pareça também não foi para frente, porque não é da natureza da mulher, né, ficar ali, etc. Apesar de que existem algumas exceções, eu diria a Rose do PMDB, né? Conhece política, discute, né? Que é do movimento contra o pedágio. Contra o pedágio. Essa é frequentadora. Tem a Tânia, que é uma poetisa ali, que está sempre por ali, né? A Tânia sabe que ela é lá de Joaçaba, né? É de Joaçaba, a Tânia? Ela sofreu um acidente e ela vende o impacto lá. Isso, ela vende o impacto do dia e anterior também. Então, tem algumas mulheres que frequentam, mas é uma minoria, né? E o lema da Boca, Lineu, é não ouço, não falo e não vejo? Exatamente. A Boca é espetacular por causa disso, viu, Jorge? A democracia ali tem que ser plena, total e restrita. Eu cito alguns exemplos, né? Por exemplo, o Pinóquio, o Pinóquio está com uns 60 anos, mais ou menos, e ele frequenta a Boca. É um personagem, não personagem. Tá na Boca. Do capítulo das figuras folclóricas da Boca. E o Pinóquio, até conversei com ele há poucos instantes aí, estive lá na Boca agora. O Pinóquio, ele era guri, mocinho, e passou uma turba de estudantes em greve ali, na Boca Maldita, e ele acompanhou a turma, e era na época da repressão, e levou umas borrachadas junto. Aí a Boca adotou ele, né, e ele hoje vive ali de expedientes da Boca, de uma gorjeta ali, acolá, e até hoje
está na Boca Maldita. E o pessoal da Boca protege o Pinóquio. Como protegeu a Gilda, né, que foi o primeiro travesti a frequentar a Boca Maldita. São quantos personagens frequentadores da Boca que você registrou no seu livro? Jorge, eu registrei aí mais ou menos 300 personagens e deixei muitos de fora porque não tive tempo, né? Mas eu quero ver se numa segunda edição eu faço uma repescagem e vou fotografar outros que ficaram fora do livro, né? Olha a Gilda aí. Aqui entre digamos assim, as pessoas folclóricas, nós temos aquele travesti, a Gilda, que está nessa página aí. Ó. Falecido já faz muito tempo, mostrar né? aqui, ó. Isso. Essa, a Gilda faleceu já há muitos anos, né? E era um travesti que frequentava a Boca Maldita, não saía da Boca Maldita e sempre saía no carnaval, quer aceitasse ou não, ela vinha como bem na frente de todo mundo, com uns vestidos esvoaçantes, assim, etc. E o Esmaga? O Esmaga, esse figuraça, esse também foi um baita de um personagem. Está aqui o Esmaga. Já foi o Esmaga. Já faleceu também o Esmaga. O Esmaga tinha uma característica interessante, viu? Que ele era um funcionário público aposentado e ele se dava com todos os grandões. Cecílio Rego Almeida, Álvaro Dias, e mordia um, mordia outro, e vivia ali desse expediente. Mas tem uns que ainda estão na ativa, por exemplo, o Zé da Bíblia. O Zé da Bíblia está lá. Xinga os políticos. O Zé da Bíblia, gente, tem um personagem fantástico, viu? Sábado ele vai na Boca, né, e fica lá com a Bíblia na mão, chamando a atenção de todo mundo, e ele tem uma característica de criticar os políticos, né? E nos dias de semana, com uma Boca baixa frequência, ele vai na frente do Palácio Iguaçu, da Câmara, nas instituições do governo e fica chamando políticos corruptos, ladrões, não sei o quê. Não, e um detalhe interessante, que ele fala alto e tal, depois ele pede 10 para ele tem que dar uma mordidinha no final. Tem uns políticos que dão 10 para ele não falar mal deles. Eu vejo aqui também o Jacaré da Bike, faz tempo que eu Pois o Jacaré da ele Bike. Deve estar viajando, né? O Jacaré da Bike é uma figura que frequenta a Boca também, mas de vez em quando ele some, porque ele vai faturar em outras cidades aí. Depois volta. Então, entre os políticos aqui, praticamente todos os políticos de Curitiba passam por lá. Fazendo uma pesquisa, eu cheguei à seguinte conclusão. A primeira grande concentração política na Boca Maldita foi com Getúlio Vargas em 1950, quando Getúlio Vargas tinha saído da ditadura Vargas, do Estado Novo, e saiu candidato a presidente da República e ganhou até, por sinal. Depois suicidou-se lá no Rio de Janeiro, no Palácio das Laranjeiras. O Getúlio Vargas fez um comício na Boca Maldita a partir da sacada do Hotel Slaveiro, que a sacada existe até hoje. Era antigo Hotel Brás. E o bar do Hotel Slaveiro hoje chama-se Bar Getúlio, em homenagem ao Getúlio, a esse grande comício que o Getúlio fez. Mas teve um outro grande comício que nós participamos. Esse que nós participamos, você participou também, Foi João. o primeiro. E esse é interessante aqui, os jornalistas aqui da faculdade que estão nos ouvindo, interessante, vocês, olha, gente, nesse livro tem esse episódio, eu conto isso tudo no livro, que é o seguinte: o primeiro comício realizado foi em 1984, em janeiro de 84, pelas diretas já, foi aqui em Curitiba. Reunimos 50 mil pessoas, eu, o Jorge, Feltrin e outros companheiros ajudamos a fazer esse comício. Isso. Né? Veio Lula, veio todo mundo. Foi o primeiro comício. Só que o que a Rede Globo não dava, não existia. E aí, o que aconteceu? Depois de 13 dias, eles realizaram um comício grande. E a Rede Globo não divulgou por pressão dos generais da ditadura da época. Dali 13 dias foi realizado o grande comício no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, que reuniu lá 80, 100 mil pessoas. E todo mundo pensa que o primeiro comício foi aquele de São Paulo, mas não foi. Foi em Curitiba e, por sinal, saiu por pressão dos diretórios zonais de Curitiba, que o Richard era governador e não queria fazer esse comício. Eu lembro. Aí nós ameaçamos, se o diretório estadual do PMDB não fizer o comício, os zonais vão fazer. Isso. Nós tínhamos 28 mil filiados e mandávamos na cidade, e aí eles acabaram realizando. Aliás, eu entrevistei, nesse mesmo programa, o Marcos Batista, que na época era diretor do jornalismo da Rede TV Globo. Globo. Ele disse que eles filmaram todo o evento, todo o comício, mas que eles só puderam dar a notícia a nível local
Depois... com o locutor falando. Ah, foi tá. só a nível local e o locutor falando. Mas não saiu para o Brasil todo. Não, e não mas sabe por quê, Jorge? imagens. Jorge, eu fiquei curioso e fui pesquisar por que a Rede Globo não divulgou o primeiro grande comício das diretas já de Curitiba. E está no Google, né? Peguei uma declaração do senhor Roberto Marinho, que era o todo-poderoso da Rede Globo, dizendo que não divulgou por orientação dos generais da Revolução de 64, que eles temiam provocar uma grande comoção social com esse comício das diretas já em Curitiba, e por isso ele não divulgou. Depois ele, inclusive, ele confessa que se arrependeu de ter feito isso. Agora, é claro, a Rede Globo tinha interesses também econômicos, de financiamentos com o governo federal, e você sabe que a nossa mídia, às vezes, é muito dependente dessa situação. Exatamente. Mas um outro detalhe interessante, Lineu, é quando vem algum político de expressão nacional, a concentração, e mesmo que a pessoa fique algumas horas aqui, ele tem que passar na boca, porque a boca ele se torna notícia. É, exatamente. E aí tem alguns episódios. Então, todo político que vem, não é só político, viu, Jorge? Inclusive artistas, etc. Se eles vêm a Curitiba, não vão tomar um café na Boca Maldita, é que nem você ir em Roma e não ver o Papa, né? Então tem que, o batismo da pessoa se dá ali na Boca Maldita, né? Então o que acontece ali é isso. O político vem, faz um comício e ele tem que passar na Boca Maldita e tomar um cafezinho e tirar uma fotografia lá. Porque a Boca Maldita é o símbolo de Curitiba. Eu diria que é o símbolo mais importante de Curitiba, é a Boca Maldita. Tinham governadores que frequentavam assiduamente a Boca. Tinha, olha, o Jaime Lerner frequenta ainda até hoje a Boca, o Requião sempre aparece por lá, o Álvaro Dias, governador do Paraná, Mário Pereira, o Pessutti não sai da Boca, o ex-governador Pessutti, e deputados estaduais, vereadores, todo mundo sempre está lá pela Boca, inclusive o vereador Jorge Bernardi. Obrigado, Lineu. Aliás, Lineu, você está na política há muitos anos, mas você também teve programa de televisão, de rádio, e você pretende dar continuidade a esse livro, ou seja, a aprofundar essa tua obra, porque, como você disse, foram em torno de 300 personagens que você entrevistou e fotografou. Mas, nesse período de 6 anos, estou vendo aqui que alguns dos nossos companheiros e amigos já morreram, como o Edson Feltrin, que infelizmente foi nesse ano, né? O próprio Candinho também. Eu estou vendo aqui cantoras se apresentam ali na Boca. Como é que você definiria a Boca? Você a Boca, sim, eu diria o seguinte, viu, Jorge? A Boca, na minha opinião, é um palco, é a passarela principal de Curitiba. Tanto na questão política, quanto na questão de manifestações, como a Marcha das Vadias, manifestações de folclore, grupo de capoeira. Todo mundo que quer ser notícia vai na Boca Maldita. Então eu diria que a Boca Maldita é a passarela da cidade de Curitiba, é a passarela onde Curitiba desfila. Aliás, você colocou assim uma foto histórica aqui, da época do regime militar, em que o presidente Figueiredo, o último presidente militar, junto com o Ney Braga e com o Jaime Lerner, que é interessante, se puder dar um zoom aí, na Boca Maldita tomando um café. Eu sei que muitos candidatos a presidente sempre foram à Boca, mas eu não lembro de nenhum presidente ter ido. Tem aqui uma foto, inclusive, da presidenta Dilma na campanha com a senadora, a atual senadora Gleisi Hoffmann, quando ela foi candidata a prefeita de Curitiba. Mas como presidente, será que o único foi o... Não, o Lula teve na Boca. O Lula também. Tem uma foto do Lula como presidente também. Como presidente. Não, em campanha. Em campanha. Mas como presidente, parece, não. É interessante. E ali, além dos cafés, tem as livrarias, tem as barbearias. Digamos assim, Jorge, a Boca Maldita não é só o café da Boca Maldita. Eu diria o seguinte, que a Boca Maldita, ela tem, digamos assim, uma extensão da sua atividade. Eu diria o seguinte, por exemplo, o bar do Stuart é uma extensão da Boca Maldita, o restaurante Bife Sujo é uma extensão da Boca Maldita, o Ligeirinho, alguns bares, etc. Por que é uma extensão? Pelo seguinte, que o pessoal da Boca, eles frequentam esses locais. E quando eles vão nesses locais, por exemplo, no Bife Sujo, os assuntos da Boca vão para o Bife Sujo.
Vamos para o bar do Stuart, né? E se você for lá, na hora do almoço, você encontra o pessoal da Boca nesses locais. Mas você falou do sábado e do domingo. Desculpa, no sábado e dia de semana. Nos dias de semana, nós observamos um público menor e também uma predominância da colônia árabe, não é isso? Isso, não, é interessante, viu, Jorge? A Boca Maldita funciona assim. Tem diversos grupos ali, olha. Por exemplo, na frente, digamos, da galeria do Tijucas, tem um grupo de músicos que fica ali. Então são grupos, grupo dos árabes. Eu diria o seguinte, que é uma espécie, a Boca também ela é tipo guetada. Aliás, eu criei esse termo no livro, né, de Curitiba guetada, para explicar o comportamento arredio do curitibano, que você pode enfocar, não sei se ele tem tempo ou não. Aliás, eu gostaria até. Né? Então, são diversos grupos. Eu tive a felicidade, acho que talvez pela minha mobilidade e amizade, de frequentar todos esses grupos, por isso que eu consegui fazer esse livro. Eu tenho amizade com todos os grupinhos ali. E às vezes um grupo não se dá bem com o outro, um mete o pau no outro, aquela coisa. Interessante. E aquela turma do Palito ainda tem? Tem, a turma do Palito tem. Que joga um palito? Um xará. A turma do Palito é uns coroas ali, tem uns aposentados da Secretaria de Finanças do Estado, meu xará, advogado Lineu, né? Eles ficam disputando cafezinho ali. Eles disputam no Palito. No Palito, quem vai pagar a rodada de café, né? Interessante. Então, você falou do comportamento arredio do curitibano. Eu Jorge, gostaria que você explicasse isso. O que faz? O curitibano é um tímido? Você é do interior do Paraná, de Teixeira Soares? De Teixeira Soares, mas eu não sou nem um pouco tímido. Mas é o seguinte, Jorge, eu observei ao longo de todo esse tempo que eu estou em Curitiba, 18 anos de prefeitura, turismo, e conversando com todo mundo. O forasteiro, o turista, quando chega em Curitiba, normalmente ele acha que o curitibano é arredio, é meio difícil de você fazer amizade, se aproximar dele. E eu fui procurar essas causas. Por que o curitibano é assim? Por exemplo, você chega no Rio de Janeiro, você conhece um carioca na esquina, ele te leva para casa dele. Isso. E já quer ir para tua casa. Isso. Né? Na Bahia é a mesma coisa. Aí eu fiquei observando isso. São duas teorias, duas teses que dizem, digamos assim, o curitibano ser frio, ser fechado. Uma é do professor Rizio Wachowski, professor de História da Universidade Federal do Paraná. Ele defendia, eu vi uma entrevista dele na CBN, ele defendia a tese de que é uma situação histórica, porque Curitiba, você pegando o tratado do Tordesilhas, aquela linha que vai de Laguna até o Nordeste, Curitiba está à esquerda dessa linha. Aliás, estaria em terras espanholas. Curitiba, quando foi fundada, era a cidade mais setentrional do Brasil. Isso, por isso. E aí, então, o que aconteceu? Como os portugueses tinham de Curitiba para lá, dessa linha, né? E os espanhóis eram do lado esquerdo, diz que o Império do Rio de Janeiro recomendava aos curitibanos, porque eles estavam em terras espanholas, pelo Tratado de Tordesilhas. Eles recomendavam porque eles não falassem sobre Curitiba, que já na época era uma cidade desenvolvida. Porque o Império brasileiro tinha medo que os espanhóis tomassem posse de Curitiba. Não, isso aqui é terra nossa, já pegando uma cidade desenvolvida. Mas isso eu acredito que até valeu lá no passado. Eu, estudando as correntes migratórias que vieram para Curitiba, cheguei à conclusão que isso se deveu, e é um termo que eu criei aí, de Curitiba guetada. Que Curitiba, ela foi colonizada por diversas colônias de etnias europeias. Alemães, eslavos, até franceses que vieram da Argélia. Nós tínhamos lá ali perto do Bacaxirima, colônia argelina, de franceses que vieram da Argélia. Isso sem contar outras tantas, italianos, polacos. Bom, então esse povo veio e ficou guetado, eles ficaram em colônias que não se misturavam. Porque já também tinham problemas lá na Europa de guerras entre eles. E na Segunda Guerra houve um agravamento, porque aqui perto, cerca de onde nós estamos, tinha a Sociedade Garibaldi, que foi invadida na Segunda Guerra Mundial pelos brasileiros, porque os italianos estavam a favor dos alemães. Isso. E os alemães também foram muito discriminados nessa época. A própria Sociedade Concórdia também, né? Foram discriminados. Eu fui sócio da Duque de Caxias, lá no Bacaxiri. Lá você encontra alemães conversando em alemão. Ainda hoje os mais velhos. Então, Curitiba, ela é meia fria, o curitibano é meio frio, porque
Porque nós não temos, esse é o resumo, nós não temos ainda um curitibano padrão, com uma etnia mesclada, como, por exemplo, eu tive em Salvador e observei, é o baiano. 80% da população baiana é descendente de negros da África, então há uma homogeneidade racial e de etnia em Salvador, então há um pensamento, digamos, homogêneo também. Certo. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o advogado e escritor Lineu Tomás, e o livro que ele lançou recentemente é esse, Boca Maldita de Curitiba, Reduto da Democracia. É reduto da democracia justamente por isso, que nunca deixou de praticar a democracia, mesmo na época da ditadura. E eu queria, antes de você encerrar, Jorge, fazer um convite, eu não sei se vai dar tempo ou não, mas eu estou lançando... Aonde que podemos comprar esse livro estará à venda no site www.Boca Maldita de Curitiba, que é o nome do livro. Se você bater na internet, Boca Maldita de Curitiba, vocês vão cair no meu site, podem comprar através da internet. E eu deixarei à venda também no Café da Boca Maldita e na Banca Boca Maldita, ali os dois estão juntos. Excelente. E o lançamento será... É que o lançamento... o lançamento já ocorreu. Lineu, quero agradecer muito a tua presença muito obrigado. Em Gestão Pública em Debate e dizer que parabéns pelo teu livro, você está registrando a história de Curitiba e das personalidades que fazem essa cidade. Muito obrigado. Eu que agradeço, Jorge. E eu não tenho dúvidas que você contribuiu na formação dos nossos alunos. Perfeito.